Pessoal, vamos lá tentar entender agora, tá? Por meio de um exemplo aqui, como que vai ser o nosso processo de construção de árvore de decisão, tá? Nos slides, eu coloquei um algoritmozão, tá lá no final dessa explicação dessa indução da nossa árvore de decisão, para a gente entender a ideia, tá? E aí, diferentes algoritmos, eles vão considerar diferentes funções aqui, por exemplo, para esse find, bet split, enfim, é, para o build stop aqui, desculpa, para a função de stop, enfim, tá? Então tem um algoritmo bem geral e alguns algoritmos eles vão mudar um pouquinho aqui, principalmente nessa função de find best e split aqui, tá? E aí eu fiz também um algoritmo, tá? De gerar decisão meu, que eu vou fazendo aqui parte a parte, tá? Vou tentar explicar esse algoritmo primeiro só desenhando, depois a gente vai fazendo com ele, fazendo relação com os desenhos, tá? Então, para isso, eu deixei dois problemas desenhados aqui, um problema qualquer que eu inventei e a função enx. Nossa, agora que eu vi que tá enx aqui, meu filho. E uma função, deixa eu apagar esse cara aqui. Coisa feia. E uma função aqui, que é a função end, que enx nada. Bom, vamos começar por esse primeiro problema. Eu vou tentar desenhar a árvore de decisão e qual que seria a lógica que eu faria para desenhar essa árvore de decisão. Desenhar, eu digo, induzir a minha árvore de decisão, tá? Bom, como ele é guloso e top-down, primeiro eu preciso escolher qual que é o atributo raiz, tá? Então, por conta do top-down. Para escolher esse nó raiz, tá? Ele vai utilizar a estratégia gulosa. Ele vai tentar escolher qual que é o melhor atributo já de cara para eu tentar colocar na raiz, tá? E para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar analisar os atributos. No caso aqui eu só tenho dois atributos, né? Atributo 1 e atributo 2, para a gente conseguir visualizar o meu conjunto de dados. E vou tentar achar uma divisão ou divisões para cada desses atributos. Vou tentar comparar as divisões desses dois atributos e ver qual que dá a melhor divisão. O que seria a melhor divisão? Tá? Seria aquela divisão que me gera partições nos conjuntos de dados cujos nós são mais puros possíveis. O que significam nós mais puros possíveis? Tá? Nós que tendam a ser da mesma classe ou que haja menos mistura de exemplos de classes diferentes dentro dessas partições. Tá? Então vamos lá, vou tentar começar pelo atributo 2. Né? Como é numérico, né, eu vou explicar depois como que seria o loop, né, vamos dizer assim, para a gente tentar achar essas partições, mas eu vou dar alguns chutes aqui. Tá? Vou dar um chute aqui, um chute aqui, um chute aqui, supondo que eu pudesse dar esses chutes aqui, tá? E para o atributo 1 a mesma coisa, tá? Vou dar um chutezinho dele aqui. Não é bem chute, né? Tem um critério bem definido, mas vamos supor... Esqueci de desligar o WhatsApp. Deixa eu pelo menos jogar o som para mim. Bom, dado isso, tá? Eu vou tentar avaliar esses cortes, né? Lembrando, se eu faço assim, ó, atributo 2 maior que x, vamos supor que isso daqui seja um valor de x aqui, ou enfim, att2x, enfim, qualquer coisa, tá? Vou ter um valor aqui. Aí ele vai me gerar, né, uma partiçãozinha aqui, por exemplo, e vai me gerar uma partiçãozinha aqui. Nossa, eu tô ficando doido, gente. Prestar atenção na mensagem. Deixa eu voltar aqui. Tá. Vai me gerar uma partição aqui e a outra partição seria esta. Então, para todo mundo que é maior que x, é essa galerinha aqui. Para todo mundo que é menor que x, é essa galerinha aqui. Tá? Se eu for fazer para outra aqui, é a mesma coisa, né? Eu teria uma divisão aqui, todo mundo que é maior que x, todo mundo que é menor que x, beleza. Aqui é a mesma coisa, né? Todo mundo maior que esse cara daqui para cima. Todo mundo menor que esse cara daqui para baixo, duas partições, tá? Mas vamos percebendo aqui que toda partição que eu gerar para esse atributo 2, né? Eu tenho uma certa mistura dos exemplos, né? Então, eu tenho aqui, nessa partição, por exemplo, exemplos da classe X e exemplos da classe bolinha, tá? Aqui para baixo, exemplos da classe X e exemplos da classe bolinha. Se eu gerar uma partição aqui, por exemplo, né, essa partiçãozinha aqui, eu vou ter exemplos da classe X e exemplos
da classe bolinha. Aqui é a mesma coisa e aqui. Então, toda a divisão que eu tentar para esse atributo 2, eu não chego muito perto de ter uma partição pura, tá? Nenhuma das partições minhas vai ser pura, tá? Vale ressaltar que na prática, tá? De cara, nem sempre você vai conseguir partição pura também, mas eu vou tentar de cara selecionar quais dessas partições eu consigo gerar, ou melhor, quais dessas divisões eu consigo gerar partições mais puras possíveis, tá? Então eu vou escolher aquela que me gera a partição mais pura, beleza? Agora vamos tentar para o atributo 1, né? Se eu gero aqui, né, daqui para lá, eu tenho uma partição pura aqui com esses dois exemplinhos e uma puta galera misturada, tá? Se eu gerar aqui, eu continuo com uma partição pura, mas uma galera misturada, tudo bonitinho, tá? Percebam, tá, que se eu gerar, tá, por exemplo, aqui, estou ruim de desenhar tracinho com esse negócio aqui. Eu tenho uma partição zona pura, tá? E uma galera ainda misturada, tá? Se eu tentar gerar aqui, ó. Tá? Eu tenho quase todo mundo da bolinha aqui puro, só duas ou três bolinhas, né, se eu considerar aqui, três bolinhas misturadas no restante da galera aqui, tá? Então, se a gente fosse fazer uma análise ainda subjetiva, tá? A gente vai ter uma métrica para definir o quão puro é uma partição, mas eu chutaria que essa divisão aqui, do atributo 1, é aquela que é capaz de gerar partições mais puras possíveis. Inclusive, uma das partições é totalmente pura, e outra partição tem só uma misturinha bem pequena aqui de exemplos de outra classe. Tá? Então, comparando todas as minhas partições possíveis, eu elegeria essa daqui, ó, a melhor partição, certo? Vou supor que esse valor aqui, eu vou chamar de... Deixa eu fazer a revisão. Puta, podia colocar dois valores atributos, né? Eu vou chamar de x1. Tá? x1. Fazendo analogia que esse seria o eixo x, esse seria o eixo y, tá? Bom, dado que eu achei qual que é o atributo que vai me gerar as partições mais puras, né? Eu vou vir aqui na minha árvore, vou iniciar minha árvore, né? Já que ele é o primeiro, então vou colocar aqui, ó, um nó ATT1. E aí eu vou gerar subdivisões no meu espaço, tá? Que é a divisão, tá? Então, se eu fizer, e no caso a divisão que eu encontrei aqui é por x1, né? Então, vou gerar uma divisão aqui para a galera que é maior que o x1 e uma divisão aqui para a galera que é menor ou igual a x1. Ok? Beleza. Vou pegar essa parcela aqui, divisão e conquista. Agora eu vou trabalhar só com essa galerinha aqui. Depois eu vou trabalhar só com essa galerinha aqui. Tá? Então, hora que eu estiver trabalhando com essa galerinha, eu esqueço essa parte. Hora que eu estiver trabalhando com essa galerinha, que é todo mundo que atende esse critério aqui, x1, eu esqueço o lado de cá. Né? Divisão e conquista. Bom, dado que eu estou trabalhando com a galerinha que é maior que x1, perceba que aqui, tá? Todo mundo é puro, é tudo da mesma classe. Por que que eu vou tentar fazer mais uma divisão aqui se eu já achei a divisão que deixa todo mundo, que todos os exemplos aqui é da mesma classe? Para que eu vou continuar dividindo? Porque todas as divisões que eu fizer, os exemplos vão continuar pertencendo à mesma classe, tá? Então, quando eu chego nessa condição aqui, em que eu tenho exemplos que são todos da mesma classe, ou seja, uma partição pura, tá? Eu vou chegar e vou gerar um nó folha. No caso aqui, bolinha classe 2, né? Bolinha classe 2. O que faz sentido, né? Se a gente vê uma regra, se atributo 1 maior ou igual a x, então classe 2, ó. Atributo 1 maior ou igual a x, classe 2. Faz sentido visualmente falando, inclusive. Bom, trabalhei com esta divisão, agora eu vou me focar só nessa divisão. Vou esquecer essa galerinha daqui, tá? A hora que eu tô nesta divisão aqui, né? Eu também vou tentar, ela não é pura, tá? Então ainda tenho bolinhas e xzinhos misturados, então não posso gerar um nó folha por enquanto.
Tá? Mas aí eu vou tentar novamente encontrar qual que é a melhor divisão possível aqui. Então vou voltar para o atributo 1, tentar separar aqui, 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 tudo bonitinho, tá? Eu ficaria um pouco meio que na dúvida, mas eu chutaria que a melhor divisão que eu tenho aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 7 misturados, 7 exemplos, eu chutaria essa daqui, ó. Que coisa horrível, tá? Eu vou dar o valor aqui de y1 para ela, tá? Bom, essa divisão, todo mundo daqui para cima, né? Agora vai virar uma partição. Todo mundo daqui para baixo vai virar outra partição, tá? Então, seguindo a mesma lógica aqui, eu vou colocar se o atributo, né? Vou gerar o nó, atributo 2, que foi o atributo que eu escolhi para fazer a divisão. Vai acabar meu espaço. Tá? Se esse valor do atributo 2 for menor que y1, ó, estou trabalhando só daqui para lá, né? Então, considerando todo mundo daqui para lá, todo mundo que for menor que 1, ou seja, esta galera aqui, bicho, tá? Eu tenho uma partição pura. Se eu tenho uma partição pura, eu vou gerar uma folha que é classe 1. Certo? Então, para menor igual a y1, tá? E agora eu tenho esta outra partição, que não é pura. Então, agora eu vou para essa partição que eu vou trabalhar. Ó, trabalhei com essa de baixo agora eu vou trabalhar com a outra. Então, eu esqueço que essa daqui existe. Lembrando que eu já tinha esquecido que essa daqui existe. Vou trabalhar com essa partição, né? Se a gente tentar, a melhor divisão vai ser essa daqui, ó, com o x2, que aqui me gera partições mais purinhas possíveis, tá? Supondo que eu tentei aqui gerar o valor. E aí vai ser o seguinte, né? No ATT1, vai ficar bem porquinho aqui, né? Porque estou com pouco espaço. Não calculei direito. Se ele for maior que x2, ó, maior que x2, então ele vai ser da classe 2, ó. Porque eu tenho uma partiçãozinha purinha aqui, ó. Classe 2. Um desenho ali para baixo. E se ele for menor, tem uma partição pura aqui, ele vai ser da classe 1. Ok? Então, ó, construímos uma análise, apesar de fazer análise ainda subjetiva, sem ter uma métrica para definir o quão boa é uma partição, tá? Mas nós estamos analisando a mão, tentando encontrar as melhores partições e construímos uma árvore de decisão top-down, ou seja, de cima para baixo, a partir da raiz para a nossa folha. Gulosa, porque em cada ponto eu fui escolhendo quais eram os melhores atributos e divisões de atributos aqui, né, ou testes em cima dos valores dos atributos, tá? De maneira gulosa, ou seja, quais eram aquelas que davam as melhores divisões ou que geravam as mais partições mais puras para aquele determinado momento, né? E ainda assim divisão em conquista, né? Porque a cada momento a gente dividia o problema, só analisava uma parte, depois analisava outra parte, para cada divisão analisava uma parte, depois a outra parte e assim por diante. Né? Então, pegamos todos aqueles conceitos lá que a gente apresentou para induzir esta árvore de decisão. Tá, ok? Bom, vou fazer um outro exemplinho, só para ver quando é discreto, né? Que em vez de maior, menor, eu tenho a comparação de igualdade. Né? Função, ó, vou tentar induzir uma árvore de decisão, espero não ocupar tanto espaço agora. Para a função end, tá? Lembra aquela? Se é falso, falso é falso, se é falso e true é falso, só quando é true e true é falso. Então, meus atributos são nominais, tá? Todos nominais. Eu tenho as categorias aqui como resposta, né? Como se fosse o atributo alvo. Então, vou colocar aqui, ó, que esse cara aqui é o x1, esse cara aqui é o x2, né? Então, quando o x1 é falso, x2 é falso, ele é falso. Fazendo aquela tabelinha lógica, né? x1 é true, x2 é true, qualquer outra possibilidade
é falso. Vou tentar induzir uma árvore de decisão para isso. Novamente, ó, vou tentar encontrar qual que é a partição que me dá a melhor divisão, tá, do meu conjunto de dados. Bom, aqui, ó, se eu tentar para x1 falso, né, ou seja, todo mundo que é falso, eu vou gerar duas partições. Quem é todo mundo que tem x1 igual a falso, que seria esta galerinha aqui, certo? Ou essa galerinha. Fica meio complicado fazer maior, mas dá até para tentar entender, ó. Todo mundo que é exatamente isso e quem não é exatamente isso, certo? Se eu tivesse mais um valor discreto, eu ficaria para cá, ou seja, isso ou diferente disso. Se eu tentar essa daqui, né, seria todo mundo que é isso ou diferente disso. Se eu tentar aqui, né, todo mundo que é isso ou diferente disso, se eu tentar essa daqui, todo mundo que é isso ou diferente disso, tá? Em ambas as possibilidades, tá? Eu tenho uma partição pura, uma misturada. Aqui eu tenho uma partição pura e uma misturada. Aqui eu tenho uma misturada e uma pura, então não tem muito o que fazer, tá? Então vou, como deu o empate, eu vou escolher uma, tá? Então, x1, se ele for false, se ele for true, tá? Se ele for falso, tá, para o x1, ou seja, eu estou considerando só esta galera aqui, ó, certo? Para essa galera, a partição, ela já é pura, tá? Então, quando x1 igual a falso, a resposta do end é falso. Tudo bem? Então, quero saber a função, o que vai dar o resultado. Eu posso jogar para minha árvore, se o primeiro argumento já for falso, já descarta, tá? Agora eu vou trabalhar com o restante, tá? Então, eu trabalhei com essa parte, vou trabalhar com o restante. O restante é quando x1 igual a true. Então, eu vou trabalhar com essa galerinha aqui, tá? Mas essa galerinha, a partição ainda é misturada, tá? Então, tem que fazer alguma análise de critério de divisão. Aqui também dá empate, né? Porque se eu falar que é true, gera uma partição pura, o que não é true também gera uma partição pura. Aqui, se eu considerar que é falso, gera uma partição pura, o que não é falso também gera uma partição pura. Então, beleza, tá? Vou considerar, vamos dar um chute aqui, então quando é x2, se o x2 for falso, se o x2 for true, tá? Então, primeiro, eu vou trabalhar com x2 falso, tá? E eu já estou trabalhando aqui, ó, só com essa parte, e a hora que eu vou trabalhar com x2 falso, eu estou trabalhando só com essa parte, tudo bem? Então, x1 true, só essa galera, x2 falso, eu tenho uma partição pura. Se eu tenho uma partição pura, eu vou vir aqui, eu vou falar que a resposta dele é falso, beleza? Agora eu vou trabalhar com x2. x2 igual a true, x2 igual a true, sendo que o x1 está igual a true, ou seja, x1 igual a true essa galera, x2 igual a true esse cara aqui. Vou trabalhar só com essa partezinha aqui, tá? Para o x2 igual a true, também tem uma partição pura, tá? E aí eu vou, obviamente, rotular ou criar uma nova folha de acordo com o que está dentro dessa partição, tá? Com a classe dos exemplos dessa partição. Esse caso aqui só tem um quadradinho, então eu vou rotular como true. Tudo bem? E aí, vamos supor que eu dou aqui, ó, um false para minha árvore de decisão, tá? x1 e x2, ó. Se x1 falso, já vai responder como falso. Ok, tá valendo o end, tá? Se eu colocar true e false, tá? Então, x1 true, ele vai vir para cá. x2 é falso, ele vai vir para cá. Então, vai responder como falso. Tá valendo o meu end também, tá? Se eu colocar como true e true, x1 true vem para cá, x2 true vem para cá, ele vai responder como true. Beleza, tá? Então temos uma função end que eu aprendi, gerei uma árvore de decisão, tá? Que eu tenho um conjunto de dados, eu aprendi essa árvore do conjunto de dados, inclusive conseguimos aprender a função end, se for or, dá para aprender também, enfim, dá para aprender funções lógicas aí com a árvore de decisão também. Tudo bem? Entendido o processo, né? Escolher a melhor divisão, criar o nó de acordo com aquela divisão e para cada
conjunto de dados, né, para cada partição gerada por essa divisão. Eu vou lá, vou analisar de novo, se não for pura eu crio numa folha, se não for pura eu vou tentar continuar dividindo aquela partição a priori, tá? Até essa partição ser pura. Nem sempre vai ser possível, mas a gente vai ver o algoritmo geral, como que ele vai lidar com estas situações, beleza? Então, dada esta ideia geral, tá? Agora eu vou fazer um outro vídeo explicando o passo a passo daquele algoritmozão e tentando fazer referência com isso que a gente viu agora, tá? Então, até